mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 18, cujo título é Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. A leitura da Bíblia, João capítulo 16, versículos de 1 até 33. Nós acabamos de ver João capítulo 15, onde fala a respeito de um organismo universal que Deus quer produzir. É um organismo que está na esfera da eternidade, na esfera espiritual, esfera celestial, não está na esfera material terrena, que é a grande videira, a videira verdadeira, cujo pai, o pai é o agricultor. Então nosso Deus, ele está à procura de boa terra para que a semente do reino possa florescer, prosperar e produzir o reino de Deus aqui na terra. E nós somos os seus cooperadores para pregar o evangelho do reino, levar a palavra de Deus como a semente do reino, para que os corações preparados por Deus possam receber essas sementes e produzir o reino do Senhor e trazer o Senhor de volta um dia mais cedo. É a nossa preocupação. E para isso nós precisamos permanecer no Senhor. Se os ramos não permanecerem na videira, nada pode fazer de si mesma. Nós precisamos permanecer no Senhor. E para permanecer no Senhor, irmãos, a palavra do Senhor tem que permanecer em nós, tem que habitar em nós. E para isso, irmãos, o Senhor nos deu uma ferramenta maravilhosa, que é a imersão na palavra. Isso tem revolucionado a vida da igreja, revolucionado a nossa vida pessoal e também a nossa pregação do Evangelho. O Senhor tem usado isso para nós produzirmos mais fruto ainda. E por receber a palavra de Deus, que traz a vida de Deus, o reino de Deus, também traz o amor de Deus. E o amor de Deus, então, é usado para Deus nos edificar. O amor de Deus é como os fios verticais, os fios que vêm de Deus, como o suprimento do amor de Deus, e através da palavra recebemos esse suprimento, e conforme nós servimos ao Senhor, esse amor vai nos ligando, vai nos tecendo um grande tecido de amor, nos conectando uns com os outros e nos fazendo amar uns aos outros. Então, por isso, quando chega no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito bem, a partir do versículo 13 do capítulo 15 ainda, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Versículo 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Irmãos, eu quero só fazer um rápido comentário aqui. Graças a Deus que Jesus, ele, depois de ter enfrentado muita oposição, perseguição por parte dos líderes dos judeus, e que procuravam matá-lo, prendê-lo para matá-lo, mas
graças a Deus, ele encontrou um grupo de pessoas que estão totalmente focadas em o que o Senhor Jesus era focado. Nosso Senhor Jesus, irmãos, ele era determinado, extremamente determinado em fazer a vontade do Pai. Não se afastava 1 milímetro sequer para fazer a vontade do Pai. E ele não usava os seus próprios meios para fazê-lo. Ele dependia totalmente do Pai. Ele veio aqui na terra para fazer a vontade daquele que o enviou, e ele não falava as suas próprias palavras, mas as palavras do Pai, porque ele sabia que essas palavras do Pai é que realizavam a obra de Deus. E assim, irmãos, o nosso Senhor Jesus ele veio aqui na terra para somente fazer a vontade de Deus. E ele precisava e também precisa hoje, irmãos, de pessoas que cooperem com ele, que também estejam focadas em somente fazer a vontade de Deus, não nos seus próprios interesses, não em seu próprio benefício, mas são pessoas focadas em fazer somente a vontade de Deus. Deus encontrou, dentre os 12 discípulos, Deus encontrou entre eles 11, porque um deles era o traidor. Quando o traidor saiu para tramar como prender Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, Jesus então ficou com os 11. E esses 11 eram os que conheciam o seu coração. Esses 11 eram da sua intimidade. Esses 11 eram os que Jesus confiava. Eram amigos de Jesus. Irmãos, Deus hoje precisa de amigos. Jesus precisa de amigos. Quem são amigos? Os amigos são aqueles que conhecem o coração um do outro. Os amigos de Jesus são os que conhecem o coração de Jesus. Você quer ser amigo de Jesus? Então você precisa buscar conhecer o coração de Jesus. E para você conhecer o coração de Jesus, você precisa segui-lo. Você deve estar bem perto dele. Onde ele estiver, você está lá também, ouvindo as suas palavras, e assim você consegue ser amigo. Ele é determinado em fazer a vontade do Pai, você também é. Ele é focado em fazer a obra do Pai, você também é. Por isso, irmãos, graças a Deus, o Senhor está, com o passar do tempo, o traidor é revelado, o traidor já saiu. Irmãos, hoje o Senhor tem um grupo de pessoas a quem Ele pode confiar. Esse grupo de pessoas, Jesus já não chama de servos, porque um servo, irmãos, ser um servo já é muito bom. Ser um servo é obediente ao seu Senhor, um servo é fiel ao seu Senhor, o servo executa o que o seu Senhor quer. Irmãos, graças ao Senhor, nós temos sido, o Senhor tem nos aperfeiçoado a sermos os seus servos. Irmãos, um servo não busca reconhecimento. Um servo não busca popularidade para si. Um servo não tem ambição, irmãos, de ter uma posição na sociedade. Um servo só quer agradar o seu Senhor. Irmão, nós somos esses servos do Senhor. Nós ouvimos a voz do nosso Senhor e nós obedecemos às suas ordens,
e nós executamos as suas ordens, nós temos sido servos esses anos todos, graças ao Senhor. Mas o Senhor quer que nós avancemos mais um passo. Além de sermos servos fiéis, o Senhor quer que nós sejamos os seus amigos. Porque os servos não conhecem o que o seu Senhor quer fazer, a não ser que ele dê uma ordem. Mas os amigos conhecem o coração um do outro. Por isso, irmãos, eu falei antes de descermos aqui, lá na comunhão com os irmãos, eu disse para os irmãos, nós não somos aqueles que buscam qualquer coisa para si, não buscamos posição para si, não buscamos cargo para si. Irmão, nós somos meramente amigos do Senhor, nós somos servos do Senhor. Irmãos, houve um tempo em que nós servimos ao Senhor por escalas. Quando eu sou escalado para determinado serviço, aí eu apareço, eu estou aqui. Mas quando eu não sou escalado, não tenho o mínimo encargo, não apareço, né? Irmãos, essa situação mudou, graças a Deus. E hoje não só mudou, irmãos, nós somos amigos de Deus. Vieram vários irmãos de várias cidades que costumeiramente não vinham, porque são de outras regiões. Se não me engano, só da cidade de São Paulo vieram mais de 25, né? Mais de 25. Vários irmãos vieram de Minas Gerais, vários irmãos vieram do interior do estado de São Paulo, vários irmãos vieram da Bahia. Rio de Janeiro, Tocantins, Equador. Irmãos, graças a Deus, agenda positiva tem feito os irmãos acompanharem de perto a palavra, porque são pessoas que querem ser amigos de Jesus. Quem quer ser amigo de Jesus tem que acompanhar de perto a palavra de Jesus. Irmãos, graças a Deus, eles não estão aqui por interesse. Eles estão aqui, irmãos, porque amam a palavra do Senhor. Eles querem estar perto da palavra do Senhor, porque eles querem conhecer o coração de Jesus, o que se passa no seu coração. Eles querem ouvir um suspiro do Senhor para logo executar, para agradar o nosso Senhor. Por isso, irmão, o Senhor está formando um grupo muito bom de amigos de Jesus. Nós estamos correndo perto, amamos cada comunhão, amamos cada oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Irmãos, isso está fazendo diferença entre nós. Ó Senhor Jesus. Por isso, ele falou assim: não fostes vós, versículo 16, que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, aos amigos Ele escolheu para serem esses ramos frutíferos, que dão fruto para o Senhor, tá? Muito bem, então agora eu vou entrar no capítulo 16, vamos lá? Capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles os expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora,
estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Irmãos, Jesus, ele queria que os seus discípulos soubessem que da mesma forma como ele foi perseguido, ele sofreu duramente a oposição dos principais sacerdotes, dos fariseus, e da mesma forma, quando o Senhor Jesus partir para o Senhor, para o Pai, morrer para realizar a redenção por nossa causa, os discípulos igualmente sofrerão perseguições. Os discípulos sofrerão oposição até chegarem a matar alguns deles. Por isso, quando chegar esse momento, quando chegar a vez dos discípulos, se Jesus não tivesse avisado agora, eles iriam pensar que talvez estejam no caminho errado. Não, Jesus já predisse de que eles também iriam sofrer fortes oposições, perseguições e até serem mortos, tá? Então, irmãos, realmente depois da morte do Senhor, em Atos capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 4, versículo de 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Bom, para contextualizar vocês do capítulo 4 de Atos, no capítulo 3, vocês se lembram que Pedro e João subiam ao templo, e veio um homem coxo de nascença pedir esmolas. E Pedro e João disseram a esse coxo: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E esse coxo passou a andar. Os mesmos milagres que Jesus operava, agora os discípulos operavam. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quando isso aconteceu, a admiração dentre o povo judeu, tomou conta da cidade de Jerusalém. Isso suscitou a ira dos líderes, Aí então Pedro e João subiu ao templo para o pórtico de Salomão, que eu tinha falado numa das mensagens. O pórtico de Salomão era como se fosse um saguão de entrada para o templo, um espaço muito elevado, alto, com uma cobertura em pórtico, muito elevado, tá? E aquele espaço grande era muitas vezes aproveitado pela igreja, nos primeiros tempos, de reunir ali, pórtico de Salomão, e Jesus também esteve ali no pórtico de Salomão. Então, quando eles subiram ao pórtico de Salomão, irmãos, muitos judeus, chegaram até eles, se ajuntaram para ouvir as palavras deles. E Pedro passou a pregar essa palavra. E quando Pedro pregava, por isso, esse é o contexto do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere,
até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, aleluia. Subiram o número de homens a quase 5.000. Irmãos, 5.000 homens na igreja em Jerusalém. Capítulo 5 de Atos, versículos 17 e 18. No capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. E acostumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, assim, irmãos, para serem curados. Irmãos, a coisa começou a ganhar fama. Aí o versículo 17, levantaram-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Irmãos, os mesmos sofrimentos da oposição que Jesus sofreu, agora os discípulos, os apóstolos, sofriam a mesma oposição, tá? E capítulo 6, versículo 8 de Atos. Jesus já tinha avisado, né? Agora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, isso, os apóstolos, né, os discípulos, eles pregavam o evangelho e a mão do Senhor era com eles, e os sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E isso suscitou muita inveja dos líderes, né, dos judeus. Vamos lá. Bom, levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. E capítulo 7, versículo 57. Senhor Jesus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Contra ele quem? Contra Estevão. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Irmãos, a aplicação da sentença de morte entre os judeus era de apedrejamento, tá? Apedrejaram Estevão, que invocava, dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E quem cuidava das roupas dos que apedrejavam Estevão era um jovem chamado Saulo, que se tornou depois o apóstolo Paulo. Irmãos, então,
a religião judaica agiu em oposição e perseguição a Jesus, chegou a matá-lo, e depois a igreja, os apóstolos, os discípulos, continuaram esse trabalho, e Deus era com eles, milagres, né, e coisas sobrenaturais ocorriam. Isso continuou levantando a inveja dos principais sacerdotes, e eles acabaram, né, perseguindo fortemente e matando alguns dos discípulos. Portanto, irmãos, Jesus já havia previsto isso. Isso também estava, vocês se lembram? Estava em Mateus capítulo 24. Dê uma olhada. Mateus 24. Mateus 24, quando os discípulos perguntaram a Jesus quando sucederão a destruição do templo de Jerusalém, e que sinal haverá da segunda vinda de Cristo e também da consumação do século. Aí Jesus disse, a partir do versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Irmãos, eu faço questão desses versículos. Eu quero que vocês percebam que nós estamos próximos da vinda do Senhor. Esses sinais também estão nos nossos dias, tá? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmão, nós temos ouvido, todos os dias temos notícias de guerras, não é isso? Guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia, guerra em Israel, não é isso? Contra o Hamas, e também, irmãos, conflitos em várias regiões da terra. Irmãos, são guerras duradouras, guerras que não acabam, não são guerras rápidas, né? E nós estamos ouvindo isso direto, mas Jesus alerta, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra o reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmão, isso já é normal em nossos dias. Nós muitas vezes ouvimos de terremotos, pessoas passando fome, luta entre reinos. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis, aqui no versículo 9 em diante, até o 13, falam principalmente com relação aos judeus, aos crentes judeus, tá? Então era a situação deles que eles estavam passando lá em Jerusalém, tá? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essa situação aqui, do versículo 9 até 13, refere-se ao que os discípulos passaram, tá? Naquele tempo, tá? Então, agora o versículo 14, que realmente determina a vinda do fim, irmão, essa responsabilidade do versículo 14 está conosco, com a igreja. Vamos ler versículo 14 para nós, tá? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso que está descrito em versículos 9 até 13, irmãos, os primeiros discípulos, primeiros irmãos e irmãs da igreja primitiva passaram por isso, sofreram oposição, foram atribulados, alguns foram mortos. Mas, irmãos, versículo 14 agora é a nossa responsabilidade.
O versículo 14, irmãos, é a responsabilidade dos trabalhadores da última hora. Ou nós, ou nós. Não tem outra pessoa. O Senhor não vai esperar outras pessoas. O Senhor precisa de nós. Por isso, irmãos, o Senhor nos despertou, não é? De repente, o Senhor nos deu um ímpeto de sairmos às ruas. Saímos de 4 paredes. As nossas reuniões, irmãos, eram muito fechadas, dentro de 4 paredes. Mas graças ao Senhor, o Senhor moveu uma situação em que hoje nós estamos indo para a rua. Nós estamos pregando o evangelho nas ruas. Porque onde estão as pessoas? As pessoas estão nas ruas. O Senhor Jesus veio aqui na terra com a missão de fazer a vontade do Pai. E a sua missão era pregar o evangelho do reino. E onde ele ia achar as pessoas para pregar o evangelho do reino? Não dentro de 4 paredes. Ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado. Ele pregava o evangelho do reino, né? E curando as pessoas. Irmãos, graças a Deus, a nossa responsabilidade hoje, como a igreja, ainda não estamos passando por esse momento que a igreja primitiva passou lá na Judeia, de serem perseguidos e até mortos. E quem, né, matar os discípulos do Senhor Jesus, estarão achando que estão prestando um grande serviço a Deus. Então, isso, irmãos, eles passaram por isso. Eles passaram por essa oposição, essa grande perseguição. Muitos foram mortos, mas, irmãos, e a nossa parte? Nós, os trabalhadores da última hora, como nós podemos fazer a vontade do Pai? Como podemos também ser determinados em fazer a vontade de Deus? Irmãos, é pregar o evangelho do reino. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino precisa ser pregado a toda a terra habitada, ao mundo inteiro. Onde houver homens habitando na terra, nós precisamos fazer chegar o evangelho do reino. Aí será o fim. Então virá o fim. Por isso, irmãos, o Senhor nos deu mais alguma coisa para avançar nessa questão de pregação do evangelho do reino. Hoje nós temos o folheto desculpe, eu não peguei de novo. Hoje nós temos o folheto da imersão, que contém a palavra profética, e essa palavra profética, irmãos, obrigado. Essa palavra profética, de cada semana, um grupo maravilhoso de irmãos, muito diligentes, trabalham para nós termos acesso à imersão em 4 itens para cada dia da semana. Irmãos, aqui está a palavra profética resumida em cada dia. E os comportores, os adolescentes e os irmãos das igrejas usam isso para fazer imersão na palavra. E quando fazem imersão da palavra, irmãos, se enchem do amor do Senhor, se enchem do Espírito, se enchem do encargo e saem às ruas para pregar o Evangelho. E o nosso encargo, irmãos, e a nossa responsabilidade é o Evangelho do Reino. Que é o Evangelho do Reino? É uma palavra que governa a vida das pessoas. Não é? Então, irmãos, o que nós fazemos? Nós saímos às ruas, o Senhor então nos dirige, ore por aquela pessoa, nós oramos. Posso orar por você? Pode. Aí, em lugar de você ter um pedido, irmãos, vamos pular agora essa etapa. Não precisamos perguntar à pessoa a respeito do pedido. Posso orar por você? Pode. Então, eu gostaria de fazer uma oração usando a palavra com que o Senhor falou comigo hoje. Escolhe um item de 1 a 4, ou você mesmo pega um item e você ora lendo a palavra da imersão.
e você pede para a pessoa ler também, tá? E o que acontece, irmãos? O contato dessa pessoa com a palavra profética vai produzir alguma coisa nessa pessoa de sobrenatural. A palavra tem poder, essa palavra aqui tem poder. E ela vai perguntar, ué, era exatamente o que eu precisava. Hoje de manhã eu estava pedindo a Deus, e agora Ele falou comigo. Irmãos, aí essa palavra que você fez com Ele, a imersão, essa palavra, essas poucas frases, vai governar a vida dele. E vai despertar que tem uma palavra que tem poder, que Deus quer estabelecer o governo na vida dessas pessoas. Isso vai despertar o apetite dele pelos livros que ele vai levar. Então, se você não desperta o apetite dele, você não mostra para ele que a palavra profética tem poder, que esse evangelho do reino que você está pregando vai governar a vida dessas pessoas, ele não vai ser despertado para ler os livros. Então, graças ao Senhor, irmão, nosso esforço todo feito aqui na terra é para pregar o evangelho do reino. Vamos pregar o evangelho do reino? E só assim o fim virá. Vai terminar todo o nosso sofrimento, irmão, todo o sofrimento do mundo inteiro. O Senhor vai voltar, vai estabelecer o reino de Deus. Aleluia! Irmãos, por isso vamos fazer a vontade de Deus. Nós somos amigos de Jesus, nós somos focados em fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar. Muito bem, então vamos voltar lá para João capítulo 16. Versículo 2, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Quer dizer, todo aquele que matar a vocês, vão achar que estão prestando um grande serviço a Deus, tá? Ó Senhor, por quê? Porque o Deus desse século cegou, né? Isso está em 2 Coríntios 4:4. Eu já li várias vezes, vamos ler de novo rapidamente. 2 Coríntios 4:4. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, Satanás quer cegar os olhos das pessoas, mas nós queremos levar a luz às pessoas, tá? Através da palavra, abrir a luz, os olhos do seu entendimento. João 16, versículo 4. Ora, estas coisas, né, vos disse, não disse antes, porque eu estava convosco. O que quer dizer isso? Eu não disse antes para vocês, porque eu estou sofrendo essa grande oposição, grande perseguição. Eu estou sendo como um guarda-chuva, protegendo vocês. Então, enquanto eu vivo, estou aqui com vocês, todas as perseguições, oposições, todo o malefício que querem causar contra nós, vão cair sobre mim. Por isso eu não disse a vocês antes, mas quando eu partir, vocês vão sofrer desse mesmo mal, essa perseguição, mas, né, vocês serão guardados, tá? Então, vamos lá, versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Imagina o momento. Jesus havia dito aos seus discípulos que nessa Páscoa ele seria crucificado, ele seria morto. Os discípulos seguiram Jesus por mais de 3 anos. Eles seguiam Jesus, né? Tudo que Jesus falava, eles estavam ali acompanhando. O que Jesus fazia, eles eram testemunhas.
né? Eles acompanharam Jesus durante 3 anos e pouco, e de repente Jesus falou que ele estaria de partida, ele iria morrer. Imagina, né, o psicológico dos discípulos. Como será isso? Como ele vai morrer? E se ele morrer, ele vai voltar? E como ficamos nós? Nós vamos para onde? Nós vamos seguir quem? Entendeu? Muitas dúvidas. Então os discípulos estavam perplexos e os discípulos estavam tristes, sabendo que o Senhor estava de partida. Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Irmãos, se Jesus não for, o que é Jesus ir? O que é ir? Irmão, a ida de Jesus é a sua crucificação, é a sua morte. Então Jesus disse, eu preciso morrer, eu preciso ir. Se eu não morrer na cruz, né, e executar a redenção por vocês, eu não voltarei. Deus não me ressuscitaria, né, e eu não voltarei para vós outros como outro Consolador. Vocês sabiam que o nosso Senhor Jesus, ele foi pela morte na cruz, mas ele foi, graças a Deus, que ao terceiro dia ele voltou. Como ele voltou? Deus Pai o ressuscitou. João capítulo 20, dê uma olhada, João capítulo 20, 17. Eu estava comentando com os irmãos, né, lá na cobertura, dizendo que realmente, irmãos, as irmãs, vocês mulheres, tem uma coisa que os homens não têm, né? Os homens todos os discípulos sabiam, porque Jesus lhes disse por várias vezes, que eu sofrerei nas mãos dos principais sacerdotes e dos fariseus, eu serei morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Pelo menos no registro de Mateus, que eu me lembre, pelo menos houve 3 registros no livro de Mateus. Quer dizer, os discípulos sabiam que Jesus ia morrer. A morte de Jesus foi traumática para eles. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Isso nós vamos ver em alguma mensagem posterior, né? Foi traumática para eles. Mas, irmãos, depois que morreu, eles não deveriam, de acordo com o que o Senhor Jesus falou, aguardar sua ressurreição? Não deveriam? Então, no primeiro, ele morreu, Jesus morreu numa sexta-feira, tá? Uma sexta-feira. E no domingo, primeiro dia da semana, seria o terceiro dia. Então, ele iria ressuscitar. Não sei se vocês sabem que para os judeus, o fim de um dia, o fim do sábado, né, termina no crepúsculo da tarde. No crepúsculo da tarde. E o crepúsculo da tarde de sábado começa já o início de domingo. Tá? Então, quando o sol se põe, já começa o domingo. E entra a noite adentro e entra a madrugada adentro. E nenhum dos homens, discípulos, varões, foram para o túmulo de Jesus para ver se ele ressuscitaria. Mas as mulheres foram. A Maria Madalena foi. E a outra Maria estava junta. Irmãos, foram cedo de madrugada, bem cedo de madrugada. Foram até lá na sepultura, né? Isso vai ser numa das mensagens posteriores,
eu não vou detalhar aqui. Irmãos, por causa desse amor que elas tinham por Jesus, queriam, na verdade, elas, nem sei se elas estavam acreditando que Jesus ia ressuscitar. Talvez elas fossem com a intenção de recolher o corpo e embalsamar, certo? Mas, irmão, por causa desse amor, esse desespero por Jesus, Jesus teve que aparecer a Maria Madalena. Não era para aparecer. Ele apareceu a Maria Madalena, por quê? Porque, irmãos, no Velho Testamento, vou ler para vocês, Levítico 23. Dá uma olhada no Levítico 23. Em Levítico 23, depois da Páscoa, haveria as primícias, não é isso? Depois da Páscoa, haveria as primícias. E as primícias começam justamente no domingo. A Páscoa é no final da sexta-feira, tá? As primícias do domingo. Então, Levítico 23, versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O que quer dizer isso? Da primeira colheita, das primícias da colheita, toma-se um feixe da colheita, como as primícias, e esse feixe será apresentado a Deus, e o sacerdote moverá esse feixe. O que quer dizer mover? Mover significa ressurreição. Um morto não se mexe, mas ao terceiro dia, esse feixe é movido. Quando o feixe é movido, significa Jesus ressuscitou. E quando esse feixe é movido, é apresentado como oferta das primícias para Deus. Então, Jesus, assim que foi ressuscitado pelo Pai, ele tinha de ascender até o céu para se apresentar ao Pai como esse feixe da oferta das primícias. O Pai tem que desfrutar primeiro, não é a Maria Madalena. Vocês entenderam? Então, por isso que Jesus disse para Maria Madalena: peraí, não me detenhas. Não me detenhas, porque eu ainda não me apresentei ao Pai. Eu preciso ir até o Pai, depois da ressurreição, e me apresentar como esse feixe movido das primícias. Irmão, aí naquela manhã mesmo, Jesus foi até o Pai. Sabia disso? Na manhã da sua ressurreição, ele teve a sua ascensão secreta. Ele foi até o Pai. Ele foi lá se apresentar ao Pai e voltou. Voltou no mesmo dia. Sabia disso? Mas como voltou no mesmo dia? Como é que você prova? Está aqui, ó. Em João, né? Em João 20, tá? Jesus disse assim para Maria, né? João 20, 16, 17. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: peraí, não se entusiasme não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Irmão, na verdade, irmãos, eu estou antecipando uma mensagem, tá? Isso aqui é para a mensagem posterior, e eu, já vou adiantar um pouco. Nós acabamos de ler em João 15, que Jesus já não mais nos chama de servos, não só de servos, mas nos chama de amigos, tá?
porque os amigos conhecem o coração do seu amigo. Agora, irmãos, depois que ele ressuscitou, ele não só nos chama de amigos, mas ele nos chama de irmãos. Aqui fala, mas vai ter com os meus irmãos, que não fala meus amigos, meus irmãos. Irmãos, olha só, nós estamos sendo cada vez mais íntimos do Senhor, né? Nós passamos de servos para amigos e agora de irmãos. Aleluia. Não vou falar muito não, senão eu vou falar toda a mensagem posterior, né? Aí, irmão, aí ele subiu para o Pai. E aí, ao cair, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, tá? O que aconteceu? Jesus apareceu aos discípulos. Então ele já foi e já voltou no mesmo dia, tá? E versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse, recebei o sopro santo, e recebei o Espírito Santo, porque a palavra Espírito é o sopro, é a mesma palavra. Então ele soprou-se para dentro dos discípulos. Irmãos, é isso, ele mandou o quê? Ele soprou outro Consolador. Ele falou assim, se eu não for, outro Consolador não pode ser enviado. Então, graças a Deus que em João 20, ele foi, né, e voltou em forma de ressurreição, e ele soprou-se para dentro dos seus discípulos. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar lá. Se eu me entusiasmar muito, vou começar a falar a mensagem do capítulo 20, né? Vamos lá, vamos voltar para o capítulo 16. Ó Senhor Jesus. Então vou ler de novo o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Graças a Deus que na manhã da ressurreição o Consolador chegou. Amém. Aí quando ele vier, tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, é um pouco difícil entender isso, tá? Mas aqui diz, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O que quer dizer isso? A primeira obra, irmãos, depois que Jesus foi e o Consolador veio, daqui por diante, a obra, o trabalho de convencer o mundo do pecado passou a ser do Espírito Santo, né? Então, esse é o conteúdo do Evangelho de João, convencer o mundo do pecado, tá? E, irmãos, quem não crê, já está condenado. Não crê, já está condenado. Mas quem crê, será salvo da condenação, tá? Então, o Espírito precisa convencer o mundo do pecado, para ser salvo, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vou ler lá no capítulo 1, vou ler alguns versículos para vocês. Jesus era o verbo que, né, ele era o verbo que estava no princípio. No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Irmão, tudo foi feito por ele. Olha só que tolice, né? Os líderes judeus se oporem a ele, perseguirem a ele e matarem a ele. Ele é aquele que por meio de quem tudo foi feito, e a vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, ele só faz bem para o homem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Irmãos, o segredo aqui é crer nele. Ele não era luz, né, mas veio para que testificasse da luz, João Batista, né? A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina o todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não o reconheceu como aquele que fez o mundo e veio para salvar o mundo. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, esse mundo que estou me referindo. Ele precisa convencer, o Espírito precisa convencer esse mundo do seu pecado. Do seu pecado de não conhecer quem Deus mandou para salvar o mundo. Não sei se vocês entenderam. Tá? O Espírito veio para convencer o mundo do seu pecado. De que pecado? Jesus mandou, né? Deus mandou Jesus para salvar o mundo, né? E o mundo não o recebeu. Tá? Bom, não sei se vocês entenderam. Vamos lá. Então, a única maneira, versículo 9, do pecado, porque não crê em mim. Única maneira, irmão, de se libertar é crer em Cristo, o Filho de Deus. Né? Porque se não crer, nós continuamos no pecado. Tá? E Cristo, e quem crê, ó Senhor, que maravilha, quem crê, né, está salvo dessa condenação. Romanos 3, versículo 24. Romanos 3. Senhor Jesus, amém. Romanos 3, versículo 24. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a ressurreição que há em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus veio à terra, irmãos, e morreu por nós, justamente para executar a redenção, irmãos, para nos salvar do pecado, para nos libertar do pecado, e não só nos libertar do pecado, nos trazer perdão dos pecados, mas nós sermos justificados por Deus. Então, quem crê, irmãos, pela redenção que Jesus executou, então esse será justificado perante Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue, eu vou ler o versículo anterior para contextualizar, mas, versículo 24, mas também por vossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, a nós que cremos. Quem crê? Quem crê naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmão, nós precisamos ser justificados. Se não houver a justificação, irmão, nós continuamos na condenação, nós continuamos nos pecados. Mas graças ao Senhor, irmãos, a sua morte e ressurreição nos trouxe o quê? Perdão dos pecados, e Deus nos justificou pelo ato de justiça do nosso Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o juízo é para Satanás, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Mateus 25, 41. Dê uma olhada. Mateus 25, 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda:
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse fogo eterno é destinado para quem? É preparado para o diabo e seus anjos. Então, o príncipe desse mundo, o diabo, já está julgado. O julgamento dele já está feito, já está sentenciado. Mas os seus seguidores vão ter o mesmo destino. Então, se você não crê em Jesus, você vai seguir o diabo e os seus anjos para o lago de fogo. Irmão, vamos libertar as pessoas do lago de fogo. Porque o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para os homens. Mas se os homens não se arrependerem, não crerem em Jesus, não crerem na sua obra redentora, não crerem na ressurreição de Jesus, irmãos, não serão salvos, não serão justificados. Por isso, irmãos, Satanás, porque Satanás já está julgado. Irmãos, não se alie a Satanás. Não se alia ao diabo. Quem se alia ao diabo, irmãos, vai para o mesmo destino dele. Mas nós não nos aliamos a ele. Nós estamos do lado de Jesus. Vamos continuar. Vamos continuar. Versículo 12. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Irmão, não sei se vocês perceberam, né? Antes dos discípulos receberem o Espírito da verdade na manhã, na tarde em que Jesus ressuscitou, os discípulos não conseguiam entender muito o que Jesus falava, porque o homem natural não consegue entender. Então hoje você consegue entender porque você tem o Espírito da verdade dentro de você, te ajudando a entender, te revelando, te desvendando, abrindo, dando luz para você entender. Por isso, irmãos, graças a Deus, esse Espírito é o Espírito da verdade. Por que, irmãos, por que Espírito da verdade? João 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, para que te conheçam a ti. Irmãos, é importante a gente conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Nisso consiste a vida eterna. Como você vai obter a vida eterna? É conhecer o único Deus verdadeiro. Irmão, por que isso, hein? Porque após a queda, o homem, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele caiu na cilada do diabo, ele se aliou ao diabo, ele se desconectou de Deus pela transgressão à palavra de Deus. O pecado entrou nele, a morte entrou nele, e a morte passou para todos os homens. Então o homem se desconectou do verdadeiro, e o homem se aliou ao mentiroso, ao pai da mentira, em quem não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Eu estou usando João capítulo 8, versículo 44, não é verdade? Mas, irmãos, quando nós cremos no verdadeiro, por meio de Jesus, que é a própria verdade, irmão, nós nos reconectamos com Deus, que é o verdadeiro. E Deus manda o Espírito da verdade. Por quê? Quem é a verdade, irmãos? Quem é o verdadeiro? O Pai, Deus. Quem é a verdade? Jesus. João capítulo 14. Vocês já viram isso ou não? Senhor Jesus. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o Pai é o verdadeiro. Jesus é o caminho. Jesus é a própria verdade. Você quer ir até ao verdadeiro? Você tem que ir pela verdade. E quem é a verdade que te leva ao verdadeiro? É Cristo, tá? Mas Cristo, Ele precisou morrer para realizar nossa redenção. E ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E agora, irmãos, Ele voltou para os discípulos como o Espírito da verdade. Ele era a verdade, agora se tornou o Espírito da verdade para levar você para quem? Para o verdadeiro. Deus é o verdadeiro. Cristo é a verdade. Mas Cristo morreu. Ele se tornou o Espírito da verdade. Ele quer te levar, o Espírito da verdade quer te levar para onde? Para o verdadeiro. Você se reconecta com o verdadeiro. Irmãos, essa é a vida eterna. É isso que Deus quer dar para você. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará coisas que hão de vir. Da mesma forma, irmãos, que como Jesus não falava de si mesmo, Ele falava somente as palavras do Pai. Agora, esse Espírito, na verdade, irmãos, será enviado pelo Pai, em nome de Jesus. Isto é, o Espírito da verdade, ele vem em nome de Jesus. Em outras palavras, ele vem no lugar de Jesus. Então, o Espírito da verdade que está dentro de você, representa o próprio Jesus. Então, ele também não falará de si mesmo, ele falará somente aquilo que ele ouvir da parte de Jesus. Agora o Espírito representa Jesus dentro de você. Tá? Não sei se vocês me entenderam, mas é isso. Ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Irmãos, a palavra profética nos dá direção e sempre nos anuncia o que vai acontecer. Não sei se você percebeu que a palavra profética, de um lado, guia a igreja, dá direção para a igreja, mas essa palavra faz acontecer as coisas, ou não? Em 2020, quando a palavra profética falou sobre Salmo 110, versículo 3, quando falou sobre o exército de jovens santos, irmãos, de 2020 até 2024, irmão, muita coisa aconteceu. Essa palavra o quê? Fez o que foi profetizado em 2020. E muitas palavras aconteceram assim ao longo desse tempo, tá? Ó Senhor Jesus. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Por quê? Porque o Espírito, irmão, representa ao Filho, a Cristo. Então, assim como o Pai, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. Vocês entendem? Ele me glorificará, né? Porque há de receber do que é meu, né? Quem está em nós, irmãos, é o Espírito, mas também é o próprio Cristo. O próprio Cristo está em nós, tá? Ó Senhor Jesus. Tudo quanto o Pai tem. Bom, eu vou fazer o seguinte, irmãos, o que é o Filho o Espírito glorificar o Filho? Como o Filho glorifica o Pai? Para o Espírito glorificar o Filho. É difícil, né? João 17, dá uma olhada em João 17, versículo 4, que diz? O Filho dizendo para o Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como o Filho glorifica o Pai? Fazendo a obra do Pai, não é?
o pai confiou uma obra para o filho fazer. Quando o filho faz, a faz, glorifica o pai. E como o Espírito glorifica Jesus? Fazendo a obra de Cristo, né? Cristo quer fazer uma obra e agora o Espírito executa, então está glorificando o Filho, tá? Ó Senhor Jesus. Versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, o Espírito, né, da verdade receberá do Filho, né, tudo que é do Pai, irmão, hoje é do Filho. E nós vamos receber tudo que o Filho recebeu do Pai. E quem vai fazer esse trabalho, irmão, é o Espírito, né? Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco, ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, e vou para o Pai. Irmãos, essas palavras realmente são muito difíceis para um homem natural entender. Então, os discípulos só conseguiram entender na sua totalidade quando receber o Espírito da verdade, tá? Diziam, pois, que venha a ser este um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Então, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, porque conseguiram crucificar Jesus, né? E vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em, a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Irmãos, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ó Senhor Jesus. A morte do Senhor, irmãos, com certeza, foi de muita tristeza para os discípulos, muita tristeza para todos nós. Irmãos, mas foi muito difícil para o próprio Senhor Jesus. Ele estava angustiado, a sua alma estava angustiada por ter de beber esse cálice. Mas, irmãos, ele sabia que valia a pena esse sofrimento todo, porque ao terceiro dia, quando ressuscitar, irmãos, era outro dia, é um novo dia, uma outra era. Depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus, irmãos, um novo horizonte se abre para fazer a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. Por isso, todo o processo, irmãos, da morte e da ressurreição de Cristo é como um parto, há muito sofrimento e dor, mas valerá a pena. O grande sofrimento temporal resultará em redenção eterna do homem e a vinda do Espírito da verdade. Irmão, não considere isso uma coisa pequena não, irmãos, a redenção nossa. Se Jesus não tivesse morrido por nós, irmãos, nós estaríamos até hoje destinados para o lago de fogo. Mas graças a Deus, irmão, pela sua morte, irmão, nossos pecados hoje foram perdoados quando cremos em Jesus e confessamos nossos pecados. E não só isso, irmãos, na ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus voltou em forma do Espírito da verdade. E hoje nós temos Jesus morando em nosso coração.
Irmão, veja como valeu a pena. Valeu a pena ou não valeu a pena esse sofrimento todo? Ó Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós também estamos passando por uma gestação difícil. Que gestação é essa? Apocalipse 12, vamos lá? Apocalipse 12. Mas quando passar essa gestação, tudo vai valer a pena. Versículo 1: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida. Irmãos, essa mulher universal representa todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. E especialmente na nossa época, o povo de Deus, irmãos, que vai executar a vontade de Deus é a sua igreja. Então, irmão, nós estamos vivendo esse momento que essa mulher se acha grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmão, nós estamos nesse momento. Dá à luz a quem? Dá à luz um filho varão. E Satanás, ele, versículo 3: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então esse dragão quer devorar o filho que nasceria dessa mulher. Irmãos, esse filho, irmãos, é um grupo de vencedores. É o grupo de amigos de Jesus. É o grupo dos escolhidos de Jesus, dos que defendem o Sião, defendem o reino, lutam pelo reino. Irmãos, essa é a parte forte da mulher, que é o filho varão. Contra esse filho varão é que Satanás luta. Irmão, o diabo lança todo o seu ódio, não é contra a cristandade. Ele lança todo o seu ódio contra o filho varão, contra nós que estamos lutando, irmão, pelo reino do Senhor. Mas, irmãos, nós vamos vencer. Vamos vencer, tá? Porque quando o filho varão, esse filho varão, irmãos, ele há de reger as nações. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Irmãos, nós vamos reger as nações. Durante toda a parte final, a segunda parte do livro de João, Evangelho de João, Jesus estava à procura desses que vão cooperar com Ele para fazer a vontade do Pai. Irmãos, nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós somos esses irmãos, queremos ser esses que lutam pelo reino, e nós estamos em gestação. Por quê? Nós temos que esperar, irmãos, o resto dos outros continentes, todos os continentes, sejam gerados os vencedores em todos os continentes. E falta um continente que precisa entrar com o Evangelho do Reino, ter a liberdade de entrar com o Evangelho do Reino. É o continente africano, não é? Irmão, nós precisamos tomar o continente africano, entrar com o Evangelho do Reino. Por isso, irmãos, a maneira antiga de atuação, nós começamos a atuar desde o ano 2000 até um ano e meio atrás. Irmãos, não houve muita pregação do Evangelho do Reino, não houve muito resultado do Evangelho do Reino naquele continente. Mas de um ano e meio para cá, irmãos, os CIAP estão funcionando lá, a comportagem dinâmica está funcionando lá, a pregação do Evangelho do Reino, irmãos, está funcionando lá.
casa de comportores, casa dos adolescentes. Irmãos, nós vamos tomar África do Sul para o Senhor, para poder tomar todo o continente africano. Os irmãos estão agora ouvindo essa palavra, lá na África do Sul, na África. Irmãos, nós vamos invadir a África. Daqui até outubro, todos os meses nós temos ali, nós fizemos as contas, né? Nós temos, entre os colportores enviados aqui, os colportores da África, mais de 100 pessoas trabalhando. 133 trabalhadores trabalhando na África nesse momento. E daqui até outubro nós vamos mandar mais trabalhadores. Em outubro, irmão, nós vamos fazer uma grande conferência lá, e vai ser uma conferência que vai fazer a divisão das águas. Eu creio que, irmãos, o tempo que vai marcar o regresso do Senhor Jesus será a partir dessa conferência. O tic-tac, ou a contagem regressiva, vai começar com essa conferência. É a geração, irmãos, a gestação do filho varão. Nós vamos fazer gerar esse filho varão. Há sofrimentos, encontramos muita oposição, encontramos muitas mentiras, mas, irmãos, não temos medo, não. O Senhor está conosco. Ó Senhor Jesus. Bom, deixa eu tentar terminar, vamos lá. João 16. Vamos lá. Onde eu estou? 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Irmão, agora que Jesus se tornou o Espírito da verdade, pode pedir ao Pai em nome de Jesus. O Pai vai atender, tá? Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Irmão, nosso pedido agora é em favor da vontade de Deus. Não é em favor de eu me enriquecer, eu ganhar na loteria. Não, eu sou a favor da vontade de Deus. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, e todavia deixo o mundo e agora vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, que não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, e cada um para a sua casa, e me deixareis só. Irmãos, eles não conhecem a si mesmo. Eles estão aqui tão cheios, agora estamos entendendo, você veio do Pai, tal, agora estamos entendendo o que você nos fala. Mas, irmão, quando vem a pressão, todos eles fugirão. Até Simão Pedro que fala, não, ainda que todos fujam, eu darei a minha vida por ti. É Jesus falando, na verdade, antes que o galo cante, você me negará não só uma vez, mas 3 vezes. Para ficar bem claro que você não é confiável. Irmão, nós homens não somos confiáveis. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, da mesma maneira,
para enfrentar todas as perseguições de Satanás contra o filho varão, irmão, nós temos também sofrido muitas perseguições. Há momentos, irmãos, em que nós pensamos, puxa, parece que eu estou sozinho. Eu não tenho respaldo de ninguém, eu estou sozinho. Mas, irmãos, depois que passa a situação, a gente vê que a gente não está sozinho. Primeiro, o Senhor está conosco. E segundo, irmão, o Senhor tem reservado para si, irmãos, muitos que não dobraram o joelho a Baal. Quando nós pensamos que tudo vai sucumbir, tudo vai afundar, tudo vai desaparecer, eis que o Senhor levanta um grupo de vencedores. Aquelas cidades parece que Satanás conseguiu engolir a igreja, mas de repente o Senhor levanta os remanescentes e se torna mais forte do que a igreja anterior. É ou não é verdade? Bom, acho que eu vou terminar por aqui, não vou falar tudo que eu preparei não. Irmãos, aleluia! Jesus é o Senhor!